Melanie Klein vai dizer que quem come o fruto proibido é sempre expulso de um jardim. A realidade às vezes assusta. A gente não sabe às vezes o quão importante é viver essa realidade. Na maioria das vezes a gente prefere viver nossa ilusão. A gente prefere viver a nossa imaginação. Um inscrito perguntou para mim que se era necessário realmente passar pela catarse quando, em frente ao progresso, quando a pessoa está vencendo na vida, ela necessariamente precisa passar pelo sofrimento, pela dor. Também salientou que quem faz a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, algumas pessoas estavam numa situação financeira ruim e até piorava em alguns casos. Se isso era verdade, se isso realmente precisava acontecer. Acho bem relevante quando a gente vai falar de catarse, do quão é importante a gente entender o advento do sofrimento na nossa vida, se isso realmente é importante. Primeiro que você que está me ouvindo já deveria começar a pensar agora o quanto que o sofrimento foi importante em algum aspecto da sua vida. E tem aquele sofrimento desnecessário, que é aquele que não serviu para nada. Talvez você tire a melhor lição possível sendo uma pessoa positiva, mas você também poderia às vezes ter aprendido sem aquela lição. Respondendo logo de cara, se eu acho que a pessoa precisa passar por uma catarse diante disso, eu acredito que não. Que a pessoa não seja obrigada a passar por uma catarse só pelo fato de estar vencendo, melhorando. Não. Isso pode acontecer naturalmente, como acontece com a maioria das pessoas. Algumas pessoas realmente passam por esse processo, é muito natural. Progredindo ou não, as pessoas sofrem. Não escolhendo às vezes família, às vezes por uma questão genética familiar, às vezes uma pessoa tem uma doença grave, mas porque sua herança genética é essa. Infelizmente as pessoas às vezes precisam passar por isso porque não tem opção. Mas agora, imaginar que a ressonância harmônica traria uma catarse, somente é o que eu falo se você estiver vivenciando e vivendo o anti-arquétipo. Então, minha opinião, ela não deve ser relevante para você. Analise por si mesmo ou por si mesma se isso faz algum sentido. A minha visão é que a gente só vive a catarse quando estamos vivenciando o anti-arquétipo, que é um personagem. A gente monta aquele personagem e se esforça ao máximo para manter aquele personagem vivo e esquecemos de nós mesmos. Eu sempre falo que estar com os pés no chão é o caminho da realidade. Estar com os pés no chão é estar vivendo uma vida humilde, em que de início as pessoas não têm que te dar atenção, de início as pessoas não têm obrigação nenhuma de te dar atenção, mas a atenção às vezes se conquista. E principalmente dos inacessíveis, porque os inacessíveis são aquelas pessoas importantes que nem sempre você tem acesso, que nem sempre elas têm tempo para você. Quando eu digo você, não se ofenda, estou falando de mim também. Há pessoas que eu gostaria muito de ter acesso, professores, mestres, mas eu não tenho acesso a essas pessoas. Em primeiro lugar, porque essas pessoas também, elas não têm tempo. Estão envolvidas num nível de conhecimento, de estudo, que muitas vezes é difícil você acompanhar. É difícil você estar lá. Mas isso faz com que você cresça e tente alcançar essas pessoas. E às vezes o que é o paraíso? Se não como aquele sapinho, né, que eles dizem, tem uma história que o cocô cai em cima dele, e então tá frio, mas assim, ele se sente no paraíso, mas ele não percebe que ele está rodeado de merda, né? Ele não percebe que está cheio de cocô em volta dele, porque está tão quentinho, tão gostoso, e aquilo é o paraíso. Então às vezes a gente está nessa situação, a nossa vida é confortável, a gente acha que está tudo certo, mas de repente, um exemplo clássico que eu gosto de citar, por exemplo, se você voltar no tempo e pegar outra época em que você estava inferior, tente se colocar na mesma posição agora. Você vai ver que você não cabe mais ali. Então, de certa forma, por que você não cabe mais ali? Porque você evoluiu. E se você evoluir agora?
Será que você vai caber nessa realidade que você tem agora? Né? Então, quando nós somos provocados à mudança, e aí nós sentimos o impacto de tudo aquilo que nos traz para uma vida melhor, ou seja, você tem que fazer um monte de coisa para ter essa vida melhor, aquilo vai às vezes sofrer quando você não tem as habilidades necessárias. Então, se é necessário sofrer, muitas das vezes sim. Mas é um sofrimento que você acata com bom grado. É muito diferente, não confunda catarse com depressão, com doenças, com tristeza, né, com melancolia, com procrastinação. Tá? Você tem aquele sentimento, mas geralmente a catarse é um sentimento que se baseia mais em... não é inferioridade, seria em insuficiência. Quando você se sente insuficiente, você está tendo uma catarse real. Então, provavelmente, quando a pessoa é provocada por uma ressonância, seja do Hélio Couto, ou seja outras ressonâncias, essa pessoa é movida a agir. E aí ela se sente insuficiente. E a catarse é quase sempre quando nós temos esse sentimento de insuficiência. Porque nós queremos ter a habilidade, mas não temos. Nós queremos ter a técnica, mas não temos. Queremos ter a intelectualidade, a inteligência, mas não temos. E então naquele momento em que você sofre, você tem essa catarse. Acontece também que existe uma diferença de catarse com insuficiência quando se trata de amor. Sofrer por amor, não no caso da paixão, mas quando você ama uma cidade, uma sociedade, e você ama um povo, e você vê ele sofrendo, você tem aquilo que nós chamamos de compaixão. Compaixão é sofrer com amor a uma causa. Isso é compaixão. Então aquilo te leva a ajudar pessoas, te leva a movimentar. A catarse, ela deve lhe movimentar a buscar essa suficiência. Ela deve ajudar você a buscar, a chegar ao suficiente. Compreende? Então esse é um caminho importante que você nunca deve esquecer. No momento em que você sentir a catarse, é porque existe a insuficiência e isso é normal. Tudo bem. É preciso ter isso. É preciso reconhecer suas limitações para poder buscar e ampliar o seu conhecimento, às vezes a sua logística de vida, a sua mudança de rotina. Às vezes você precisa fazer uma bagunça na sua vida ou arrumar a sua vida, que já está uma bagunça, para achar o caminho certo, para entender como as coisas funcionam e como elas devem funcionar. Pense um pouco nisso, veja se isso faz sentido ou não. Agora, sempre que a verdade bater nas nossas portas, grave isso, sempre quando... Veja, por exemplo, num trabalho, muitas vezes quantas pessoas são mandadas embora quando elas simplesmente colocam a realidade do problema. E elas citam o nome, citam situações, ou algo que alguém criou e deu errado e causou todo aquele estrago, mas todo mundo às vezes passa um pano naquilo. E você vai falar a verdade. O que acontece com você aí fora? Você é demitido. As pessoas te mandam embora. E por que elas fazem isso? Porque elas não querem ser expulsas desse paraíso. Mesmo que ilusório, todo mundo vai tocando o barco, a vida é assim. Muitas vezes tenha astúcia para que você não seja essa pessoa que promove a realidade abrupta de uma vez. Porque essas pessoas à sua volta não estão preparadas para lidar com a realidade. Elas não querem lidar com a realidade. Elas querem justamente que tudo fique como está. Todo mundo sabe o que está acontecendo ali. Mas por que você vai falar? Porque você acha que é o único que viu? Não, muitas vezes todos ali viram. Então, seja astucioso. Tenha uma certa malícia na vida. Eu sempre falo para os meus alunos, não sejam bobinhos, não sejam tolos. Quer alcançar o sucesso? Ora, vai com calma, sabe? Mais observe do que fale, mais ajude do que atrapalhe. E às vezes falar a verdade em certos ambientes é atrapalhar. A verdade existe? Mas quem disse que é você o profeta ali no local? Quem disse que é você que tem que mudar toda aquela situação? Entende? E às vezes o que acontece com a pessoa que fala a verdade no ambiente? Ela é atacada, demitida. Qual é a catarse dela? Qual foi a insuficiência dela?
foi essa vivência, foi essa malícia, foi essa transformação. Então, sempre muito cuidado ao lidar com a realidade. Às vezes a gente não é, às vezes a gente não foi chamado naquele ambiente e a gente acaba, de certa forma, fazendo do fruto proibido, né, comendo esse fruto proibido, a gente acaba sendo expulso do paraíso, como a nossa autora coloca na sua frase. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.